Ok, atenção, silêncio no estúdio, gravando. Agora você tem em Santo Antônio de Pádua a Aluma Vídeo, com 21 anos atuando no mercado de videoproduções. É uma produtora especializada em gravações de shows, eventos empresariais, sociais, programas de TV. Trabalhamos também com fotografias digitais, telões e um estúdio próprio para a edição de seu vídeo. Qualidade e preço é o nosso compromisso. Aluma Vídeo. Telefones 3853-1377 ou 8127-8277. Seja bem-vindo. Você está sintonizado na TV Pádua, a imagem da emoção. 24 horas no ar, com total interatividade. Total interatividade. Programa Entrevistas. Hoje vamos entrevistar o Major Carlos, que é o subcomandante do 36º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Santo Antônio de Pádua. Iremos abordar hoje um tema de utilidade pública. A Polícia Militar, entre outras funções que exerce, também é responsável pela fiscalização do trânsito público. Nós vamos falar inicialmente com o Major Carlos sobre um tema que tem trazido certa celeuma. As motos cinquentinha, Major Carlos, elas podem ser trafegadas sem documentação do condutor e sem estarem emplacadas? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes, representando aí o 36º Batalhão de Polícia Militar, e um bom dia a todos os telespectadores da TV Pádua. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer algumas dúvidas, né, da população em geral com relação aos ciclomotores, chamado popularmente de cinquentinhas. É necessário habilitação ou autorização para conduzir ciclomotor. O que acontece na prática é que o cidadão às vezes confunde quando se fala em veículo automotor e esquece que o ciclomotor é uma subcategoria. Aí vem no Código de Trânsito escrito automotor. Todo veículo automotor e elétrico, ele tem por obrigatório o documento do veículo, que é o chamado certificado de registro, e também a habilitação. No caso da cinquentinha especificamente, a habilitação ela pode ser autorização para conduzir ciclomotor ou habilitação categoria A. Tem que ter um dos dois. Perfeito, Major Carlos. Uma outra questão que tem provocado em vários círculos na cidade é com referência à ACC. Existe uma discussão muito grande sobre isso. Realmente o documento, o ACC, para condutor de ciclomotor, ele é emitido pelas prefeituras ou pelo Estado? A ACC, chamado de autorização para conduzir ciclomotores, ela é emitida pelo Estado. O Estado está estruturado para emitir tal documento, porém ele não tem recebido pedidos para tal. As empresas, né, ou seja, aí as autoescolas, né, elas não têm convencido o cidadão, ao invés de retirar a ACC, que ele retire a categoria A, porque a categoria A possui o mesmo valor, possui os mesmos testes, e a pessoa que retirar a categoria A, ela estará habilitada a conduzir motocicletas, né, um nível acima da ACC. Então as pessoas têm aceitado e têm retirado a carteira de motorista categoria A. Perfeito.
E da questão do registro dessas motonetas, ela é feita pelo DETRAN ou pelas prefeituras? O registro e a expedição do CRLV é feito pela prefeitura. Mas já existe já um entendimento do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, em que também feito um convênio entre a prefeitura e o DETRAN fará esse serviço, né, e deixará todos os ciclomotores aí estruturados. Nesse caso, então, já existe esse instrumento dando à prefeitura essa condição desde que ela faça um convênio com o DETRAN. É apenas iniciativa política da prefeitura. Não é só iniciativa política, né? Porque faz-se necessário que seja passada aí pela Câmara dos Vereadores, né? Uma lei. Essa lei instituindo aí o CRLV, né, para os ciclomotores, até para veículos de propulsão humana, até para bicicletas também. Aquilo que a prefeitura ache que seja necessário para com um maior controle, um trânsito mais seguro. Major Carlos, outra dúvida é com referência às motos elétricas. Elas também dependem de documentação do condutor para trafegarem e elas dependem também de emplacamento, de documento apropriado? Com certeza as motos elétricas também, de acordo com a velocidade, né, que a moto possa fornecer aí ao condutor, ela deverá ser enquadrada aí ou como ciclomotor, ou como motocicleta, ou como motoneta, e será um fato análogo, né? Se for ciclomotor, a mesma exigência do ciclomotor. Se a cilindrada dela, essa velocidade dela for de uma velocidade de uma moto normal, a mesma documentação de uma moto. Nesse caso, as motos elétricas infantis estão isentas, então? O DETRAN ele tem uma resolução número 315, em que ele estipula, assemelha a condição de ciclomotor alguns veículos elétricos, dentre eles a bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica é até uma situação constrangedora a gente falar nesse assunto, porque é até um pouco engraçado. O condutor da bicicleta que estiver utilizando o pedal sem utilização do motor, ele não faz necessário ter ACC, nem ter capacete, nem ser maior de 18 anos. Mas aquele que estiver utilizando o motor, ou seja, não está pedalando, ele tem que ter o capacete, tem que ter autorização para conduzir ciclomotor ou a carteira de habilitação categoria A, e ser maior de 18 anos. Então é uma coisa que a gente, na prática, a gente verifica e acha até engraçado, né? O que acontece? Às vezes a pessoa possui uma bicicleta elétrica e, estou verificando a fiscalização, eu desligo o motor e passo a pedalar, né? Porque aí não faz necessário nada. Então é uma situação até estranha, mas é real. Major Carlos, a polícia já está apreendendo as motos, os ciclomotores que estejam em situação irregular? Aí cabe a gente verificar na prática qual é a situação irregular, porque pela ausência de CRLV, que é o registro, que é o documento, o verdinho, né, popularmente chamado, a gente não está apreendendo, porque não é o problema do condutor, é o problema aí do município se acertar com o Estado. Então não há apreensão de ciclomotores neste caso. Mas aqueles ciclomotores que não possuem os equipamentos obrigatórios, sejam eles o retrovisor, o odômetro, o velocímetro, né, a gente tem feito a apreensão. A princípio a gente retém o veículo e dá um prazo para o condutor sanar aquela irregularidade. Se ele não conseguir sanar, aí o código prevê a apreensão do veículo, porque ele não pode circular estando com esses déficits. Major Carlos, e no caso de apreensão desse veículo e dos demais veículos, eles são encaminhados para onde? O código ele prevê que seja qualquer veículo apreendido,
encaminhado para o depósito público do município. Caso o município ele não tenha o depósito público, para o depósito público mais próximo, no nosso caso é Itaperuna. Então todos os veículos apreendidos, seja em qualquer área do Noroeste Fluminense, são encaminhados para o depósito mais próximo, que é o Rodando Certo em Itaperuna. Major Carlos, a sua intervenção tem sido muito útil porque a gente tem visto aqui que o senhor é um grande conhecedor dessa matéria do trânsito público. Outra dúvida, com o aumento do poder aquisitivo do nosso povo, nós temos visto um aumento muito grande, significativo, do aumento de motos e famílias, por exemplo, utilizando a moto como seu único veículo. Famílias que antes só poderiam ter bicicleta. Então é comum a gente ver na rua, às vezes, uma moto carregando 3, 4 pessoas. Eu pergunto ao senhor, existe alguma definição na legislação delimitando o número de pessoas que uma moto pode carregar? Sim, existe. A moto, ela para carregar 2 pessoas, né, seria o condutor e o passageiro. Na prática também, aí nós temos um outro problema. O código também, no sentido de fornecer uma integração entre Estado e município, ele definiu como competência do Estado infracionar o condutor quando ele estiver sem capacete. E definiu como competência municipal infracionar o passageiro sem capacete. Então nós, sem um convênio com a prefeitura, só podemos infracionar o condutor. O passageiro a gente não pode infracionar. Então acaba acarretando esse problema. A gente vê uma pessoa sem capacete, a gente pede para descer do veículo, mas a gente não pode infracionar. E é uma infração muito séria, porque a pessoa que utiliza a moto sem capacete, ela perde a sua CNH. A habilitação é recolhida. Justamente está previsto como uma punição para aquele que está transitando aí sem o capacete. E uma outra situação que a gente tem visto muito também, não só em Padua, mas no geral, as pessoas acham que podem utilizar aquele famoso capacete coquinho, que é o capacete para esportes radicais, e coloca na cabeça e acha que pode conduzir uma motocicleta ou um ciclomotor. Não pode. Tá? É como se estivesse sem capacete e dá o recolhimento da CNH também. Então o motorista e o condutor da motocicleta ele tem que ter muito cuidado com isso. Major Carlos, vamos falar agora sobre a idade limite para o condutor de moto ou motoneta. A idade limite para dirigir qualquer veículo, seja motocicleta, motoneta ou ciclomotor, é 18 anos. O ciclomotor, primeiramente, ele foi instituído através no Código de Trânsito Brasileiro como 16 anos. Mas houve muita discussão à época sobre essa situação. E uma deliberação chamada deliberação número 02/99 do Denatran, onde estiveram presentes promotores de justiça, até juízes, e chegaram ao consenso de que todo o motorista, seja ele motorista de carro, seja ele motorista de motocicleta, né, seu condutor, ele tem que ter maioridade penal, tem que ser responsável pelos seus atos. Então, a partir disso aí, houve essa mudança e todos têm que ter maior de 18 anos. Continuando, Major Carlos, o senhor já definiu que apenas 2 pessoas podem ser transportadas em moto ou motoneta. Aí eu pergunto ao senhor, e a idade limite para esse, digamos, carona ser conduzido? A idade para o carona, para a criança, né, seria 7 anos. Acima de 7 anos ela pode ser conduzida em qualquer motocicleta ou ciclomotor. Abaixo de 7 anos é uma infração e a pessoa que for pega com a criança menor de 7 anos, ela será infracionada e a criança terá que ser retirada do veículo. Porque aí já uma criança menor já acarreta um problema maior com relação ao trânsito. E neste caso, a criança também precisa estar usando o capacete? Com certeza, todos que estiverem no veículo precisam do capacete. Também a criança faz necessário.
A gente nota aqui que existe uma grande necessidade de ser feito um programa de reeducação dos condutores, dos fornecedores desses veículos, para que instruam aqueles futuros condutores a se portarem, a se andarem de acordo com a legislação. Isto facilitando o trabalho de fiscalização da polícia e de outros órgãos, e além de estar colaborando para a diminuição dos inúmeros acidentes que têm ocorrido. A gente tem notícia nos hospitais como tem aumentado o número de acidentados, principalmente de condutores de moto. Perfeito, Major. Gostaríamos de saber também, levando em conta que o nosso trânsito encontra realmente, no momento, desorganizado, há reclamações das associações de moradores, do público em geral, dos moradores aqui em Pádua, de que o nosso trânsito, ultimamente, com o grande aumento de veículos, tem se transformado numa verdadeira balbúrdia. Então, há que se fazer alguma coisa. Já em outras entrevistas com o próprio coronel, com o prefeito, nós perguntávamos a eles sobre um convênio que normalmente os municípios fazem com o DETRAN ou com a própria Polícia Militar para agilizar essa fiscalização no trânsito. O senhor tem alguma notícia recente sobre como anda essa demanda? Nós tivemos uma reunião com o prefeito nesse sentido de solicitarmos o apoio dele, e ele deixou bem claro para a gente que ele tem essa preocupação e está se organizando para que Pádua possa ter toda essa estrutura de que o município necessita. No caso desse convênio, ele pode ser celebrado com a Polícia Militar e com o DETRAN, para que os policiais militares possam fazer a fiscalização de trânsito no âmbito municipal. Ou a Prefeitura de Pádua, ela pode estabelecer um concurso público para que possa contratar agentes de trânsito para que possam atuar no trânsito de Pádua. Nesse sentido, também precisamos antes estruturarmos o município, ou seja, para que o município possa emitir a sua infração municipal, o talonário de infração, chamado popularmente de multa, porque senão não tem como exercer essa fiscalização. Então, o município também tem que fazer um convênio com o DETRAN, no sentido de que utilize o banco de dados do DETRAN para que possa submeter aquelas pessoas infracionadas a uma JARE, uma junta de recursos, para avaliar aí os recursos daqueles que se considerarem injustiçados, e também remeter ao DETRAN para que o DETRAN remita a multa para a residência aí do cidadão. Então, tudo isso aí tem que ser feito antes da celebração desse convênio. Então, a gente aguarda que o município se estruturalize, e a gente possa exercer aí essa fiscalização de uma forma mais efetiva. Agora, com relação à desorganização no trânsito, esse não é só uma característica de Pádua. Nós percebemos que com um grande aumento de veículos, de uma forma geral, os municípios do Brasil têm enfrentado esse problema. Aí realmente necessitamos aí de um engenheiro de trânsito para que possa sentar, e após discussões, após propostas, chegarmos a uma solução viável aí para Santo Antônio de Pádua. A TV Pádua agradece ao comando do 36º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Borges, ter nos accedido a conceder essa entrevista brilhantemente concedida aqui pelo Major Carlos, subcomandante do 36º Batalhão da Polícia Militar. Nós agora entregamos o microfone ao Major Carlos para as suas despedidas finais. Muito obrigado, Major. Muito obrigado a todos pela oportunidade, e gostaria só de deixar bem claro que, acima de tudo, a grande responsabilidade por um trânsito seguro é do cidadão, é do pedestre, tendo consciência ao atravessar a rua, do motorista, tendo respeito pelo próximo,
andando numa velocidade compatível, e do motociclista, evitando aí andar no zigue-zague, cumprindo a legislação de trânsito, porque toda a legislação ela veio justamente para dar segurança maior à população. E dizer ainda que o batalhão está de portas abertas a qualquer pessoa que queira comparecer, tiver alguma dúvida para esclarecermos, e nós ainda contamos com um serviço aí que podemos dar palestras a todas as escolas, as entidades aí que hajam necessidade, que vejam necessidade aí dos seus alunos, dos seus empregados, de terem uma informação maior sobre o trânsito. A gente tem como objetivo tentar melhorar o trânsito em Santo Antônio de Pádua. Obrigado. Nós encerramos aqui mais um programa Entrevistas. Agradecemos a sua atenção e te convidamos para o próximo programa Entrevistas. Seja bem-vindo. Você está sintonizado na TV Pádua, a imagem da emoção. 24 horas no ar, com total interatividade. Total interatividade.